Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas, prezadas famílias que rezam conosco neste momento, neste primeiro dia do ano, a Igreja traça para nós um plano de vida. O nosso primeiro sentimento e a nossa primeira atitude deve ser de ação de graças. Agradecermos a Deus, nós termos podido concluir mais um ano, podermos nesse momento iniciar esse ano de 2021. O nosso sentimento e a nossa decisão de ação de graças e agradecermos a Deus, enquanto muitas pessoas, muitos talvez respiraram aliviado, terminou o ano de 2020, talvez olhando aquelas coisas que segundo o nosso julgamento, julgamos negativas, mas a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza do plano maravilhoso da providência de Deus, leva-nos a dizer a Deus, muito obrigado. Do fundo do nosso coração, nós agradecermos a Deus, a sua proteção, o plano maravilhoso da sua providência na nossa vida, a segurança que a nossa fé nos dá, daquilo que nos disse nosso Senhor no Evangelho, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, não se desprende uma folha seca de uma árvore, sem a permissão do nosso bom Pai do céu. Por tudo, darmos a Deus a devida ação de graças. Um pouquinho que nós refletirmos, e nós podemos começar a entender e olhar as coisas positivas, de modo muito fácil o nosso entendimento no que diz respeito à nossa fé. Algo com certeza positivo e construtivo para todos nós, e que levou a todos nós à reflexão, e que já meditamos e refletimos em algumas ocasiões durante o ano e durante o período que nós ficamos sem a Santa Missa. A importância da Santa Missa na minha vida, na vida de cada um de nós. O quanto é importante, o quanto é necessário, o quanto é essencial na vida do cristão e o quanto nos faz falta. Mas ao mesmo tempo uma reflexão, uma interrogação para nós. O quanto nós dávamos valor antes de certa maneira, perdermos a Santa Missa. O quanto nós dávamos valor e aproveitávamos a oportunidade da comunhão, antes de nós passarmos um tempo querendo comungar e muitas vezes não podendo comungar. As oportunidades e graças que muitas vezes nós perdemos, e graças perdidas são perdidas por toda a eternidade. Oportunidades dos sacramentos, de modo especial o sacramento da confissão. E em algum momento nós talvez precisamos, desejamos ardentemente e não tivemos a oportunidade em algum momento. Embora a nossa paróquia ficou aberta ao atendimento da confissão e da comunhão em diversos momentos. Mas, de qualquer maneira, um pouco mais de dificuldade. E fica para nós a reflexão. Quantas pessoas reavivaram a sua fé, se perguntaram, se lembraram dos valores morais cristãos que receberam na infância? Quantos retornaram ao sacramento, reconhecendo a importância daquilo que foi aprendido no catecismo e durante muito tempo ficou esquecido na sua vida e não foi dando a importância como se fosse algo meramente corriqueiro? E quantos no retorno da abertura das igrejas buscaram os sacramentos da confissão, se reconciliaram com Deus, buscaram o sacramento da comunhão? Então já é um ponto positivo para nós. Um momento de provação na nossa fé e um momento de respostas para nós. Para que nós possamos tirar a nossa conclusão e nós apresentarmos a Deus um propósito, aproveitarmos a oportunidade. Existe uma coisa na nossa caminhada espiritual que é chamado momento da graça de Deus. O momento especial da graça para tocar o nosso coração, para que aconteça a transformação.
para que aconteça a nossa conversão verdadeira. E nós não podemos perder as oportunidades, perder as graças que Deus nos concede. Deus suscita a nós bons pensamentos, bons conselhos, instrução que nós recebemos para tocar o nosso coração. E muitas vezes até somos tocados pela graça de Deus. Vem a nós um pensamento do quanto nós precisamos reformar a nossa vida. E às vezes no primeiro obstáculo, no primeiro empecilho, ou ao sairmos da igreja, já esquecemos aquele pensamento, aquele momento da graça de Deus, quando Deus tocou o meu coração durante a Santa Missa. Também nós podemos olhar de maneira positiva. Foi um tempo de reflexão sobre a família. Às vezes o quanto nós e as famílias reclamam o trabalho, a dedicação ao trabalho, a correria do mundo, e que leva muitas vezes as pessoas da casa a ficarem distantes, e agora tiveram que experimentar forçadamente, durante muito tempo, essa proximidade. É certo que isso trouxe também diversos momentos, atritos, choques, até por, eu diria, pela falta de costume de tanto tempo convivendo tão próximo. Mas um tempo de reflexão. A importância para nós da família. A importância de darmos atenção uns aos outros, de modo especial dentro da nossa própria casa. A importância da nossa dedicação e termos essa consciência do quanto nós precisamos uns dos outros. E o quanto nós precisamos agir com caridade para com o nosso próximo. Tempo de reflexão. E se nós continuarmos a refletir com o olhar da nossa fé, com a nossa confiança no plano maravilhoso da providência de Deus, que de tudo sempre sabe tirar um bem, com toda certeza e com toda verdade, nós vamos dizer do fundo de nosso coração: muito obrigado, Senhor, por esse ano que nós terminamos, por esse ano que passou, pelos dons e graças recebidos, apesar de todas as provações que nós vivemos nesse ano. E agora, para nós iniciarmos esse novo ano, invocamos o Divino Espírito Santo. O Espírito que veio para renovar os corações, para renovar o mundo. E assim nós suplicamos com a igreja: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. E essa renovação é a renovação dos nossos corações, de nossas vidas. Por isso, a primeira leitura que nós ouvimos, a carta do apóstolo São Paulo a Tito, traça para nós um plano, uma meta. Muitas pessoas fazem propósitos, às vezes das coisas temporais, humanas, fazem propósitos para a sua vida no início do ano, muitas vezes até com coisas supersticiosas, entre outras coisas. Mas a igreja traça para nós o plano, adianta para nós alguns conselhos, quais são alguns propósitos que nós precisamos obrigatoriamente tomar para a nossa vida no início desse ano. Nos diz o apóstolo São Paulo com a igreja, inspirado pelo Espírito Santo. Caríssimos, apareceu a graça de Deus, Salvador nosso, a todos os homens. Agora ela traça para nós o caminho. Ela nos ensina, primeiro, que renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, a nossa escolha tem que ser por Deus. Renunciarmos à impiedade e aos desejos mundanos. Um mundo que, de modo especial pelos governantes, quer afastar-se de Deus, quer ultrajar a Deus, zombar, destruir a própria obra da criação. Os homens e mulheres de poder que desafiam a Deus, se julgando no direito de decidir a vida e a morte, e de modo especial, com muita crueldade, maldade, covardia, se colocando na condição de Deus e decidindo antecipadamente a morte dos inocentes, tornando-se novos Herodes dos novos tempos, dos tempos modernos. Brada aos céus, atrai sobre a humanidade os castigos de Deus. E de certa maneira, a aprovação do aborto em um país vai fortalecendo outro país para tomar essa mesma decisão. E depois a humanidade como que reclamando como se Deus tivesse abandonado o mundo. Apesar de toda a maldade e crueldade, Deus nunca nos abandona, mas todo erro, todo pecado merece uma punição. Isso é educativo na vida de todos nós, todo erro merece uma punição.
E são os pecados que atraem a ira de Deus sobre a terra, sobre a humanidade. E nós devemos assumir um compromisso ainda maior de suplicarmos a misericórdia de Deus, colocarmos os nossos joelhos no chão, implorarmos as luzes do Divino Espírito Santo, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão da humanidade. Rezarmos sempre pela nossa conversão, pela conversão do mundo inteiro. O nosso compromisso ainda maior de rezarmos pela conversão dos governantes das nações. E no que diz respeito à nossa vida pessoal, nós buscarmos a nossa santificação. O Papa São João Paulo II que dizia muito isso: a igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos. Eu quero fazer um grande bem à humanidade, que eu seja santo. Que cada um de nós busque a sua santidade pessoal, e a igreja hoje já traça para nós esse caminho. Renunciemos à impiedade e aos desejos mundanos. Vivamos para Deus. Um grande exemplo para nós nesse ano, o Santo Padre, o Papa Francisco, com o seu coração cheio de bondade e misericórdia, olhando para a necessidade da humanidade, nos entregou o grande São José. Um ano dedicado a São José, para nós recorrermos à sua intercessão, para nós meditarmos sobre a sua vida, os seus exemplos, para nós aprendermos de São José. Em resumo, a liturgia da igreja resume São José dizendo: um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que vivia na verdade, a justiça para com o próximo, dar a cada um aquilo que lhe pertence, a justiça para com Deus, a virtude da religião, os seus compromissos, vivendo o seu compromisso para com Deus, vivendo também para com o próximo. Um homem justo, um homem temente a Deus. Em resumo, essas virtudes que são necessárias para nós caminharmos na santidade: a justiça, o temor de Deus, a consciência desse Deus que me vê, que conhece a minha vida e que vai julgar todas as nossas ações. Não termos medo de Deus, mas o respeito pela presença de Deus, o respeito e a nossa submissão ao poder de Deus nosso Senhor. E São José é exemplo para nós. Toda a sua vida para Jesus e para Nossa Senhora. Essa deve ser a direção da nossa vida. Continua a igreja com a Sagrada Escritura nesse dia: vivamos neste século sóbria, justa e piedosamente. Se nós queremos alcançar de Deus as graças, nós precisamos rezar, precisamos nos penitenciar dos nossos pecados, precisamos nos mortificar. A contrição do nosso coração e as mortificações corporais, as nossas penitências. Por isso, hoje nos diz o apóstolo São Paulo, que nós vivamos a sobriedade, que nós vivamos o equilíbrio, que nós vivamos a mortificação. Se nós queremos graças especiais de Deus nosso Senhor, que nós unamos a oração com os sacrifícios, com as esmolas, com a prática de mortificações corporais, os sacrifícios para nós guardarmos os nossos sentidos, os sacrifícios para nós fugirmos das ocasiões de pecado, para nós vivermos o equilíbrio. A virtude é o ponto de equilíbrio, a virtude está no meio, nos diz a Sagrada Escritura. Que nós vivamos a justiça, a exemplo de São José, que sejamos pessoas de bem, sejamos coerentes com a nossa fé. Aquilo que nós cremos, assim nós devemos viver. A fé que deve influenciar cada uma das nossas ações, cada uma das nossas decisões, e que vivamos piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Prezados irmãos e irmãs, iniciemos esse ano, sobretudo com esses compromissos, de sermos dedicados à oração. São José é o exemplo para nós, um homem dedicado à sua vida interior, um homem do recolhimento, um homem da oração, direcionava a sua vida para Jesus, para Nossa Senhora. São José é exemplo para nós do homem cumpridor dos seus deveres, dedicado ao trabalho, com uma grande responsabilidade. Deus entregou aquilo que havia de mais precioso, para o seu coração. A mãe do seu filho Jesus, pura e imaculada, não entregaria a qualquer pessoa, e entregou a São José, porque confiava em São José, a grandeza da virtude de São José. Entregou o seu filho Jesus, deu a São José, para que cuidasse, educasse, sustentasse o Filho de Deus.
São José, que podia ouvir de Jesus, sendo pai adotivo do menino Jesus, também chamá-lo de pai. E teve essa grande missão de guardar, proteger, cuidar de Jesus e cuidar de Nossa Senhora, um homem cumpridor dos seus deveres. Se alguém nos perguntar qual é o caminho da nossa santificação, em poucas palavras podemos resumir: cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações para com Deus, as nossas obrigações para com o nosso próximo, os nossos compromissos sociais, cumprirmos os nossos deveres. Vamos nós continuarmos a Santa Missa, nos oferecermos, nos entregarmos a Deus nosso Senhor. E como último exemplo para a nossa reflexão, eu sempre gosto de citar, sempre no início do ano, aquela comparação muito simples que Santo Agostinho faz e que expressa o quanto nós devemos estar submissos à santíssima vontade de Deus, o quanto nós devemos e podemos confiar plenamente em Deus. Santo Agostinho nos diz que ter fé significa como nós assinarmos uma folha em branco e entregarmos a Deus para que Deus escreva nessa folha aquilo que Ele quiser. Fazendo uma comparação, se alguém nos pedir talvez alguma coisa, um dinheiro emprestado, nós assinarmos um cheque em branco e entregarmos a alguém, precisa de muita confiança. Pode preencher lá o valor que você precisar. Assinei um cheque em branco, emprestei a alguém. É preciso muita confiança. Não sei se nós temos essa confiança de fazermos esse empréstimo. Mas, porque nós podemos nos decepcionar. Mas diante de Deus, jamais a decepção. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza. Esse Deus que nunca nos abandona, que só quer para a nossa vida o bem. Essa entrega nós devemos fazer a Deus nosso Senhor, nesta Santa Missa, agora no momento do ofertório. Mas de coração aberto. Não, em momento algum, e nós dizemos isso para Deus, que nós não vamos como que retirar a nossa assinatura ou retirar essa folha das mãos de Deus. Assinar uma folha em branco e entregar a Deus para que Deus escreva nela aquilo que Ele quiser. Aquilo que Deus já determinou para nós no decorrer desse ano, que seja feita a santíssima vontade de Deus. As provações, as graças, as tribulações, até as tentações, que seja feita a santíssima vontade de Deus. Muitas vezes no decorrer do ano, Deus escreve, nós riscamos, rabiscamos, rasgamos a folha, ficamos inconformados com a vontade de Deus, mas devemos nos lembrar, no início do ano eu entreguei a Deus, assinei e com a minha plena confiança em Deus nosso Senhor. Que nós vivamos esse ano com essa fé, com essa confiança, com essa esperança no Deus cheio de bondade, cheio de misericórdia, para um dia alcançarmos a salvação de nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa profissão de fé.